estamos ainda no nosso tema, Arme, Senhor dos Exércitos, e eu tenho certeza que Deus tem entregado direções incríveis para todos nós. De fato, nós temos vivido em uma nova estação está sendo derramada aqui na nossa rede. E eu queria que você desse uma salva de palmas para Jesus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele está fazendo e pelo que ainda Ele vai fazer na sua vida. A palavra que eu tenho hoje para estar entregando não desista do que Deus tem para você. Não desista do propósito que Deus tem para a sua vida. Quantos estão comigo aí? Diga amém. Vamos lá, se conecta que hoje vamos mergulhar nessa palavra. Eu tenho certeza que hoje você não sairá da mesma forma que você entrou, amém? Fale comigo: eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu vou prosseguir. Se você crê no que você falou, dê mais uma salva de palmas para Jesus. Entre um topo e outro, a cada nível, a cada escada, a cada degrau que a gente levanta, que a gente cresce na vida, novos gigantes também se levantam. Entre um topo e outro, nós sempre iremos enfrentar outros vales. Quando tudo está indo bem, quando está tudo maravilhoso e do nada, repete comigo, do nada, parece que algumas coisas saem do lugar. Parece que algumas coisas dão errado. Mas entenda, preste atenção, quando nós estamos firmados em Deus, nós temos uma segurança. Repete comigo, segurança. Pode estar tudo dando errado, mas em Deus está só se encaixando. Quantos estão entendendo aqui, gente? Muitas vezes nós fazemos orações no nosso dia a dia. A gente pede o que? Deus, faça a tua vontade, que a tua vontade venha a ser feita na minha vida. A gente vai para a oração do Pai Nosso. A oração no Pai Nosso, a gente fala sobre Deus fazer a vontade dele. O que eu quero dizer com isso? Na palavra de Deus diz lá em Romanos 12:2, Romanos 12:2, aonde fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, se nós estamos em Deus, e se nós entregamos tudo para Deus, se nós entregamos o controle para Deus, eu quero te dizer uma coisa: ei, fique em paz. Se tudo está dando errado na sua vida, se certas tribulações, algumas provações que você está passando está dando errado, eu quero dizer e profetizar na sua vida que no plano de Deus, na verdade, é que as coisas estão se encaixando. Às vezes a gente já teve experiência que, se estivéssemos entrado em algo que a gente orou, muitas pessoas, quantas pessoas aqui já fizeram uma oração para Deus e esse pedido que você pediu para Deus não se cumpriu? Levanta a mão. Bacana, show, todo mundo. Agora, eu quero colocar você para pensar: se esse milagre, essa oração que você pediu para Deus, para que realizasse, eu tenho certeza que você não estaria aonde você está hoje. Hoje você vai entender o silêncio de Deus. Às vezes você pediu para Deus, para um namorado ou namorada, e Deus não abriu as portas. Negócios, às vezes alguma empresa que você queria abrir, e as portas não se abriram.
deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, se isso tivesse cumprido na sua vida, você não estaria aonde você está hoje. O que eu quero te dizer? O não em Deus também é resposta. O não em Deus também é livramento. O não em Deus também é propósito na sua vida. A gente fica tentando buscar confirmações através das nossas orações, onde a gente fica: Deus, eu queria fazer isso e tal, me confirma aí, me dê um sinal, use alguém para falar comigo se isso é de Deus. E a gente fica tentando buscar confirmação em cima de confirmação, sendo que na verdade, pessoas que fazem essa atitude, ela está pedindo o que você quer ouvir, e não o que Deus quer falar para você. Quantos estão comigo? É como se a gente fizesse uma oração: Senhor, eu preciso da resposta que eu quero, e não ao que o Senhor quer. E Deus está dizendo para você hoje: ei filho, a resposta que você quer, você pode se frustrar, mas a resposta que eu te dou é a que eu tenho para você. Fique em paz. Se está dando tudo errado, fique em paz, porque você está guardado em Deus. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós. Nós precisamos entender qual é o propósito que Deus tem para você. E deixa eu te dizer uma coisa: se firme nas promessas que Deus tem para você, e não desista. E não desista, porque Ele vai cumprir na sua vida. Repete comigo: eu não vou desistir. Então vamos lá, entre um topo e outro, nós temos que enfrentar vales. A cada degrau que nós levantamos, a cada nível que nós subimos, novos vales teremos que enfrentar. Seria muito fácil eu ministrar e falar para vocês que a vida você não vai ter guerra. Seria muito fácil eu falar para vocês que na vida você não vai passar por tribulação. Mas ei, a verdade é que sempre vai ter, a cada degrau, a cada nível que você sobe, novos vales se levantam. Mas quando você está guardado em Deus, ei, vamos lá, entende isso aqui: nada vai te afetar, porque você está guardado em Deus. Quantos estão comigo? Preste atenção e escute o que Deus tem para entregar na sua vida. A maior parte das pessoas que desistem é porque elas desviam seus olhares para os vales. A maioria das pessoas, elas desistem porque ela para de olhar para onde ela quer chegar e começa a olhar para os problemas. Ela deixa de olhar para quem guarda em meio a qualquer vale. Eu gosto da história de Pedro, eu sempre vou falar de Pedro, gente. Pedro, eu tenho certeza que ele era um dos discípulos prediletos de Deus. E sabe o que me chama a atenção? Que Pedro, quando ele andou sobre as águas, ele só se afundou porque ele deixou de olhar para Jesus e ele olhou para a tempestade. Ele deixou de olhar para a montanha e ele desviou os olhos dele para a tempestade. Jesus está dizendo hoje: ei, meu filho, o problema que você está passando, fique tranquilo, fique em paz. Pare de olhar para a tribulação e comece a olhar para o que Deus quer entregar para a sua vida. Se olharmos para o tamanho do nosso gigante, teremos medo. Se olharmos para a força das ondas, nós iremos ter medo. Se olharmos para as palavras contrárias que são lançadas sobre a nossa vida, nós teremos medo. E Jesus está dizendo para você: ei, pare de olhar para tudo isso e ei, olhe para mim. Jesus está pedindo que você pare de olhar para os vales e olhe para quem vai te guardar e resolver o teu problema. Nós precisamos parar de falar com muitas pessoas que
não resolvem nada, e nós precisamos levar os nossos problemas para quem resolve tudo. Quantos estão comigo? Não estão entendendo aí? Jesus disse para você hoje: quando olhar para mim, verás a face e a paz que excede todo entendimento. Se você sente um vazio, eu quero te dizer que a única paz que excede todo entendimento, a sua paz, ela se encontra em Jesus Cristo. Na tempestade, os discípulos de Jesus, imagina só, eles estavam num barco, Jesus estava dormindo, e estava com grandes ondas, uma tempestade. Os discípulos chegam para Jesus e falam: ei Senhor, por acaso não se preocupa que a gente morra? Jesus, dizendo através do seu descanso: se estou descansando, é porque existe controle no meu Pai sobre todas as coisas. Descanse também. E o que nós aprendemos com isso? Às vezes não tem nada a ver com Deus guardar ou não, e sim a gente não perceber o tempo de descanso e o tempo de batalha. É a gente não saber a hora certa de descansar e sabermos a hora certa de batalhar. O tempo de descansar é você olhar para Jesus Cristo, é você fixar os seus olhos nele, fixar os seus olhos em quem resolve o problema. Se Jesus está descansando, descanse também nele. Agora, o tempo de batalha é você olhar para Jesus, e se Jesus falar para você avance, continue avançando. Se ele falar não temas, porque eu sou contigo, ei, não tenha medo. Nós precisamos entender o que Deus está falando com a gente. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito, por que você está nessa terra. Porque é uma vida muito vazia você viver de segunda a segunda trabalhando e você não saber qual é o seu propósito. Você sentir um vazio e não ter uma felicidade e uma paz aonde vai excede todo entendimento. Então você precisa entender qual o seu propósito. Às vezes a gente fica pensando: João, eu oro e oro e oro e Deus está em silêncio. E eu oro mais uma vez e falo: Deus responde, Deus está em silêncio. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está em silêncio. Somos nós que estamos ouvindo conselho demais ao ponto de não considerarmos o dele. Nós estamos nos cegando. Nós estamos escutando conselhos lá fora, sendo que o que realmente importa, a verdade é Jesus Cristo. Em Romanos 8:32 fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Esse versículo está dizendo: ei, ele foi até o final por você. Ele morreu na cruz para que você pudesse ser perdoado pelos seus pecados e que você pudesse ser livre. Esse versículo está dizendo: Deus deu o seu próprio filho por você. Você tem dúvida que ele também não deseja te dar tudo o que você precisa e deseja? Agora, para você ir para um novo topo, você tem que enfrentar os vales. Para você subir de nível, você precisa vencer as suas guerras. Seja uma guerra com você, seja uma guerra na sua casa, seja uma guerra no seu trabalho. Para você subir de nível, você precisa vencer as guerras. Na Bíblia, todo herói da fé foi forjado na tempestade. Ele não foi forjado com água de coco, praia. Não, todo herói da fé na Bíblia, ele foi forjado em meio à tempestade.
Como existe o velho ditado popular: marinheiro bom não é feito em mar calmo, marinheiro bom é feito em grandes tempestades. Se eu te convidasse hoje para ir para um cruzeiro, e nesse cruzeiro o marinheiro, ele não tem a experiência em dirigir um navio em uma grande tempestade, mas existe outro navio, que esse outro navio, existe um marinheiro que já venceu grandes tempestades. A pergunta é: em qual navio você iria? Eu tenho certeza que é no navio de um homem que ele venceu e tem experiência sobre a tempestade. Jesus, ele passou pela terra. Jesus, ele foi como nós. E Jesus está te convidando hoje para entrar no barco dele. Como o apóstolo Paulo disse: eu carrego em meu corpo marcas do evangelho que eu prego. Paulo está dizendo: eu não vivo apenas de teoria. O que na verdade eu vivo, eu tenho uma vida com Deus, e a minha história com Deus me deixou marcas. A Bíblia diz que Paulo naufragou várias vezes. Imagina viajar com alguém que naufragou várias vezes. Você teria coragem? Eu não. Eu ia falar: meu irmão, fica na paz, tranquilidade aí total, viaje sozinho, porque um cara que naufragou várias vezes, eu quero ele bem longe de mim. Vai ter azar lá longe. Mas voltando para a Bíblia, voltando para a palavra de Deus, Paulo, ele até não pode ser o melhor companheiro de viagem, mas sabe qual era a grande história dele com Deus? A grande história dele com Deus é que os navios naufragaram, Paulo não. Os navios se desfizeram em meio à onda, os navios destruíram, Paulo não. Paulo estava numa ilha onde tinha uma multidão. Repete comigo: multidão. Aonde nessa multidão eles estavam com uma fogueira. Paulo, ele se abaixou, foi lá, pegou um graveto. Quando ele pegou o graveto, a cobra picou ele. Muitas das pessoas viraram e ficaram esperando ele inchar, ficaram esperando ele morrer. Eu imagino que algumas pessoas estavam falando: meu Deus, mas quem que é esse cara? Esse cara é Deus, não está morrendo, não está inchando. Quem que é esse cara, mano? Que não morre. Nem o veneno de uma cobra foi capaz de paralisá-lo. E sabe o que eu acho fantástico? O que esses homens, umas dessas pessoas dessa multidão, são como a multidão pensa de nós ao nosso redor. Paulo vai bem, eles pensam: esse cara tem Deus. Paulo vai mal, eles olham com um olhar de julgamento, e final de uma história. Quantos estão comigo aqui na história? Preste atenção nisso aqui. Muitas pessoas vão te olhar com um olhar de julgamento, mas Deus está com você, ou deixou de estar com você, por conta de acordo do que você vive. A grande verdade é que Deus sempre esteve ao seu lado, apesar do que você vive. Deus nunca te abandonou. Deus sempre esteve com você. Sabe, eu vejo que a multidão, ela pode ser um empecilho para o nosso sucesso em Deus. Quando nós damos ouvidos a quem não merece ouvidos e quem não tem respaldo para falar. O que eu estou querendo te dizer? Jesus, quando entrava na rua de Jerusalém, todo mundo gritava: Hosana, Hosana, Hosana.
E aí, agora, essa mesma multidão estava gritando: crucifiquem-o, crucifiquem-o. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Eu quero te deixar um princípio aqui hoje. Repete comigo, princípio. O princípio é: não se mova pela multidão ao seu redor. Não se mova pela multidão. Não se mova pelo que eles dizem de você, pelos que eles falam de você, pelos que os seus olhos dizem sobre você. Não se mova. Na Bíblia fala que nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pelo que nós cremos. A palavra de Deus, ela continua sendo a base segura para os nossos dias. A palavra de Deus não deixou de ser segura. Ei, a palavra de Deus, ela é a base segura para o nosso futuro, para o seu futuro. A palavra de Deus não deixou de ser segura, ela continua sendo a maior verdade da história. Aí você me pergunta: como confiar e obedecer se ainda não identificamos qual a palavra de Deus que Ele tem para nós? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiramente, não desista. Segunda coisa, não descanse enquanto você não entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Não descanse enquanto você não entender o que Deus tem, qual o seu propósito. Qual o propósito que Deus tem para você, os projetos que Ele fez para a sua vida. Nós estamos vivendo em uma geração onde o vazio tem tomado conta, aonde muitas vezes o maior propósito da nossa geração é ser feliz. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente correndo atrás da felicidade e depois descobre que estava correndo atrás do vento. Um dos nossos primeiros erros, o primeiro erro que a gente tem é a gente querer se comparar com as pessoas. Sabe, porque quando você vive em comparação, o seu propósito sendo felicidade, sabe o que acontece? Quando a pessoa que você compara for mais feliz do que você, a felicidade acaba, porque você está vivendo em um mundo de comparações. Mas eu vou te dizer qual é o seu propósito. O propósito da vida é se tornar quem Jesus te chamou para ser. Você vivendo e sendo quem Jesus te chamou para ser, automaticamente você será feliz. Uma salva de palmas para Jesus. Se Deus é por nós, a última palavra quem dá é Deus. Se Deus é por nós, quem provê é Ele. Se Deus é por nós, quem sustenta é Ele. Se Deus é por nós, quem te guarda é Ele. Se Deus é por nós, quem vai te fazer avançar é Ele. Pelo amor de Deus, irmão, entra aqui na palavra. Nós sempre iremos enfrentar desafios. Mas sabe de uma coisa? Enfrentar desafios faz parte. Porque na Bíblia fala que quanto mais o teu inimigo levanta, mais ele te impulsiona para o alto. Então, quanto mais vale na sua vida, está passando por uma tribulação, fique tranquilo, fique em paz, descanse em Deus, que na verdade o teu vale está te impulsionando para o teu propósito. Pelo amor de Deus, vocês não estão me entendendo. O vale, a pressão que você está passando, ela está te impulsionando para o propósito que Deus tem para a sua vida. E eu queria te dar uns conselhos para você romper as suas batalhas. O primeiro conselho é: não recue em meio aos ataques. Não se apavore em meio às tempestades. Não dê acesso a quem não te dá destino. Não se distraia em meio ao processo. Não perca a confiança na promessa. E não se esqueça: ei, você não está sozinho. Deus está com você.
Coríntios 4:16 ao 18 fala: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E o versículo continua: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê, ou seja, aquilo que você crê, aquilo que você acredita é eterno para Deus. Porque a fé não é aquilo que se vê, mas o que cremos. Porque você pode estar construindo uma história em algo pautado que passa. Quantos estão comigo? Existem lutas que em algum momento você achou que era o final da sua história. Teve provações, às vezes alguma tribulação, às vezes um problema muito grande que você passou e você pensou: meu Deus, a minha vida acabou. Meu Deus, agora eu não sei o que vai ser do meu dia amanhã. Quantos já passaram por algo assim? E hoje você olha para o problema, hoje você olha para trás e você fala: meu Deus, tão pequeno e para mim era tão grande. Sabe o que acontece? Se esse problema passou e hoje você acha pequeno, se alguém nunca te falou, eu quero te falar que você venceu os seus vales. Vai ter mais vales, mas você venceu. Quantos creem? Existem lutas que você pode até ter achado que era o final da sua história, mas Deus está dizendo para você: não coloca um ponto final quando o autor da sua vida, Jesus Cristo, ainda está escrevendo a sua história. Não coloque o ponto final quando na verdade Deus está escrevendo a sua história. O problema está grande, a tribulação está grande, ei, não coloque o ponto final, porque Deus ainda está escrevendo no secreto, e no secreto Ele está agindo, e você pode ter certeza que isso se tornará visível na sua vida. Não trate como definitivo aquilo que é temporário. Tudo aqui na terra é temporário. Não seja ansioso. Eu sempre falo e sempre vou falar. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Até que eu comecei a pedir para Deus me tratar nessa área, para que eu pudesse avançar em Cristo. E um dos princípios hoje, conselhos, é: não seja ansioso. Se Deus fosse ansioso desde o momento que o homem pecou, eu tenho certeza que Ele já teria manifestado a redenção. Sabe por quê? Jesus, Ele não venceu imediatamente. A grande verdade é: Jesus venceu definitivamente. O Jesus, o nosso autor da nossa história, Ele veio em um ventre, Ele foi como nós, Ele andou como nós, aprendeu a andar como nós, caía, levantava, até que um dia chegou o momento de Ele começar a falar quem era o autor da vida. E sabe o que Deus está dizendo com isso? Existe um processo, que nesse processo, preste atenção, existe um processo para o cumprimento de toda a promessa. Eu te pergunto, qual o processo? É a caminhada. Está difícil, ei, para cumprir a promessa na sua vida, você precisa passar pelo processo.
Para você viver o propósito que Deus tem na sua vida, você precisa passar em meio aos vales. Quantos estão comigo? Nossa caminhada com Deus, eu falo que sempre dá uns de repente, né? Existe o do nada de Deus. Eu acho isso fantástico, o de repente. Quando as pessoas viram pra gente e falam, meu Deus, ei, preste atenção. Quando as pessoas vêm aqui na rede e falam, meu Deus, a rede está crescendo. Meu Deus, 5.000 pessoas aqui, ei, quantos estão comigo? Vamos lá, gente, vamos lá, recebe aí, diga amém por nós aí. Aí para as pessoas falam, meu Deus, do nada 1.000 pessoas, do nada 2.000 pessoas. Certas pessoas olham para a sua vida e falam, meu Deus, olha como ele cresceu, olha como ele amadureceu, meu Deus, olha o quanto ele está próspero, olha o quanto ele está rico. Meu Deus, do nada. Eu acredito que a nossa caminhada com Deus, ela existe do nada, sabe por quê? De repente para Deus leva muito tempo para acontecer, mas o do nada se tornou visível aquilo que em secreto já estava sendo gerado há muito tempo. Deus está dizendo para você em Salmos 46:10: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Não tenha pressa, não seja ansioso, não fique ansioso. A palavra de Deus diz que nós não somos aqueles que voltam atrás. Nós colocamos a mão no arado porque certamente permaneceremos de pé, porque Deus é por nós. Se Ele cumpriu a promessa na sua vida, eu quero te dizer hoje essa noite que Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Meu Deus, você não está entendendo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos descansar. Repete comigo, descansar. Descansar em Deus. Não dá para viver milagres se não dermos um passo de fé. Não dá para você viver milagre na sua vida se você não tomar a decisão e a atitude de dar um passo de fé. Não é aquilo que você está vendo, é aquilo que você crê. Porque o que você está vendo na terra é temporário, mas o que você crê, o que você acredita é eterno para Deus. Então Jesus está te dizendo essa noite: ei, meu filho, dê um passo de fé. Quantos estão comigo? Sabe de uma coisa? A mulher do fluxo de sangue, ela precisou atravessar uma multidão e arriscar a vida dela para que ela pudesse ser curada. O que ela fez? Ela deu um passo de fé. Eu amo o cego que Jesus curou, cara, porque ele deu um passo de fé. As pessoas tentaram calar ele, e ele falava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas iam lá tentar calar, e ele continuava. Jesus passando, ele continuava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele deu um passo de fé, ele não se importou, ele acreditou, ele creu, ele profetizou que ele seria curado. O homem paralítico é a história mais doida para mim, porque o homem paralítico, quando as pessoas chegaram na casa que Jesus estava, a maca não passava pela porta. E sabe o que eu acho fantástico? Muitas pessoas poderiam chegar lá na porta e falar: ah, não tem como passar. Mas um passo de fé é que eles subiram na casa, abriram um teto na casa, e eles, descendo a maca com o homem paralítico na frente de Jesus para que ele pudesse ser curado. Sabe o que eu aprendo com isso? Não existe dificuldade e nem tribulação para que Deus possa realizar e cumprir na sua vida. Você quer que seu milagre seja realizado? Dê um passo de fé. Eu brinco que a fé, ela é o combustível para o sucesso de você em Deus. Quando você dá um passo de fé, os céus se movem. Quando você dá um passo, os céus se movem.
Ah, João, mas eu estou passando um problema muito grande, essa dificuldade. Ei, dê um passo de fé e fala: eu profetizo em nome de Jesus que essa batalha vai cair e o nome que é exaltado sobre todo nome vai realizar o meu milagre. Ah, João, mas eu estou passando um problema na família. Ei, dê um passo de fé e fala: eu profetizo que esse problema na família vai se resolver. Você está passando por um problema no emprego, dê um passo de fé e creia que Deus, Ele vai resolver o seu problema. Sabe, a gente precisa de ficar falando o que Deus está vendo e começar a profetizar o que você quer que Deus faça por você. Sabe, o cego, ele estava falando, ele não estava calado. Ei, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Abra a tua boca e fala para Deus o que você quer que Ele realize na sua vida. Eu já preguei sobre isso aqui. E eu sempre vou falar sobre fé. Porque para vivermos os milagres de Deus, nós precisamos dar um passo de fé. Quantos estão comigo? Dê uma salva de palmas aí para Jesus, irmão. Eu quero dizer que hoje é o grande dia. Mas como assim um grande dia? Hoje é o grande dia de você fazer uma oração e falar: Deus, me desculpa se eu olhei para o gigante mais do que olhei para você. Hoje é o dia de você falar: eu olhei para os problemas mais do que as promessas. Hoje é dia, sabe do quê? Não é de você falar da boca para fora, mas de falarmos: se Deus é por nós, quem será contra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantas guerras você não passou essa semana? Não sei a guerra que você passou, não sei a tribulação que você passou, não sei o deserto que você enfrentou. Mas quantos de nós não passamos por problemas, situações difíceis essa semana? Pelos nossos vales. Eu quero profetizar que você está subindo de nível. Você está subindo de nível. E você vencerá os vales. Mas João, qual é a certeza que nós temos? A certeza que nós temos é que a nossa vida não é uma foto, a nossa vida é um filme. Como assim? A nossa vida não se resume em um momento, a nossa vida se resume em uma história. E uma história escrita pelo dedo de Deus. 10, 9 entenderam o que eu falei. Deus, Ele está dizendo hoje para você: existem palavras de vida eterna que determina e irão determinar a sua história. Lembre-se, um passo e os céus se movem. Um passo e o sobrenatural de Deus se cumpre na sua vida. Em Efésios 3:20 fala: aquele que é capaz de fazer infinitamente, está escrito o quê? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deixa eu te dizer algo, ei, o inferno, ele não odeia pouco você não, o inferno odeia muito você. O inferno odeia a sua família, o inferno odeia as promessas que Deus tem para a sua vida. E o que sempre o inferno vai tentar fazer? Paralisá-lo. O que o inferno vai tentar fazer? Paralisá-lo. Ele vai querer destruir a sua família. Ele vai fazer você desacreditar que não existe promessas de Deus na sua vida. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que tudo aquilo que o inferno se dedica, olha isso, tudo aquilo que o inferno se dedica está ligado naquilo que ele odeia. Tudo aquilo que o inferno se dedica está ligado ao que ele odeia. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer. Quem quer ouvir a boa notícia? A boa notícia é que tudo aquilo que os céus se empenham está diretamente ligado no que Deus ama. E hoje eu quero te dizer que os céus se empenharão
sobre o seu milagre, para que o seu milagre e as suas conquistas venham ser realizadas. Se ninguém nunca te disse isso, eu quero te dizer: Deus ama você. Deus ama você. Por isso nada foi capaz de te separar do amor dele. E eu vou te provar lá em Romanos 8:38, 39 fala: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus hoje para você é: não tenha medo. Não tenha medo. Não desista. Você vencerá as suas guerras. Você vencerá os seus vales. Lá em Josué 1:9 fala: não fui eu que ordenei a você? Olha, seja forte e corajoso. Não sei o que estou falando, gente, é a palavra de Deus, ok? Não é o João Wesley, é a palavra de Deus, beleza? Olha Jesus falando para você: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Agora vamos lá. Não desista de buscar o propósito que Deus tem para a sua vida. Você pode estar passando por dificuldades, não tem problema. Se depender de Deus, o amor dele nunca irá separar de você. Deus tem grandes coisas para fazer essa noite. E eu tenho certeza que, quanto vocês, quanto o pessoal do YouTube, Deus ele irá operar milagres na sua vida. Ah, João, mas está pesado, está difícil. Não tem problema, não tenha medo. A sua segurança está em quem resolve o problema. Quantos estão comigo? Existe um versículo que eu vou ler agora, que eu acho que 96% desse versículo está aberto nas casas. Mas eu tenho certeza que ninguém nunca parou às vezes para ler e entender a profundidade do que o versículo quer falar com você, do que a palavra de Deus quer transmitir para você. E esse versículo está lá em Salmos 91. Quem conhece o Salmos 91? Você vai ver o quanto vai fazer sentido na palavra de hoje. Vamos lá, Salmos 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora de Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo de peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Meu Deus, gente, recebe aí. E o versículo continua: você olhará e verá como os maus são castigados.
Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz para você: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei a vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Eu juro que esse versículo nunca fez tanta verdade, grande verdade, como nos tempos que nós estamos vivendo agora. Pra gente, eu estou me referindo. Porque a palavra de Deus fala de várias maneiras para as pessoas, mas sabe o que eu quero liberar hoje para você essa noite? Primeiro, fique de pé. Sabe o que eu quero liberar para você essa noite? Não importa aquilo que vem contra você, existe um Deus que criou todas as coisas ao seu redor, antes de qualquer desafio que você venha a desistir. Entenda, se Deus chegou antes do caos, significa que você precisa olhar para o caos, você precisa olhar para o problema e diz para ele: ei, problema, ei, tribulação, você chegou atrasado. Quantos estão comigo? Ei, tribulação, você está no endereço errado. A palavra de Deus, ela sempre chegará primeiro. Sabe por quê? Deus é o meu refúgio e fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Deus é aquele que guarda a minha entrada e a minha saída. Deus é a minha justiça, Deus é a minha esperança, Deus é o meu princípio e Deus é o fim. Aquele que esperam no Senhor, existe um renovo hoje, essa noite, para a sua vida. Existe um renovo hoje para a sua vida. Deus quer fazer algo incrível na sua vida.